Amém, irmãos? Amém. Vamos começar aqui agora. O assunto nosso vai ser Apocalipse. E hoje nós vamos fazer uma pequena introdução do livro. E na segunda-feira que vem, nós vamos estar aqui de novo, né? Se Deus quiser, a gente vai começar já a adentrar a cada um desses assuntos aqui. São bastante assuntos para a gente falar. Aí a gente vai, eu creio que tá, né, pela misericórdia de Deus, entendendo melhor, né? A gente vê aqui, ó, propósito e estrutura e esboço do livro de Apocalipse. A busca de entendimento pelo propósito do livro nos auxiliará na difícil tarefa de compreender melhor esse escrito de João. Por propósito, se entende a finalidade ou a intenção do autor quando redigiu o seu texto. Já quando falamos em estrutura, estamos nos referindo à maneira como o texto foi construído, o modo como os parágrafos foram organizados. O esboço do livro nos mostrará dentro de uma possível estrutura os princípios tópicos, subtópicos que aparecem no livro, os quais nos fornecerão uma compreensão inicial do texto. A investigação, ainda que introdutória, desse aspecto irá nos ajudar a desvendar o enigma milenar do livro de Apocalipse, né? Como o obreiro Cauã perguntou, Apocalipse significa revelação. E revelação de coisas que vão acontecer. Como a gente falou agora há pouco aqui, né? O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 de Apocalipse vai falar das igrejas. E quando fala das igrejas, fala de nós. E quem já existiu antes de nós. Por isso que fala igrejas. Então é referente às pessoas. E hoje a igreja somos nós, a qual o Espírito de Deus, né, tem que habitar na nossa vida, e cada um de nós há um tempo. Amém? Continuando aqui, ó. Propósito do livro, né? Embora alguns afirmem que não havia perseguição generalizada contra os cristãos, após a leitura do livro, isso se torna perceptível. Os retratos do mundo social apresentados no livro contêm alta dose de verdade. No entanto, isso não é tudo. É fácil perceber que as 7 igrejas sofriam hostilidade de duas frentes distintas, o mundo judaico e o mundo romano. O outro textinho aí embaixo, vocês vão ler. Não vou ler não. Por que eu não vou ler? Porque está aí no canal, né, para a glória de Deus, e eu avisei todo mundo para ouvir aquele vídeo sobre a introdução do Apocalipse. Amém? Amém, todo mundo? Amém. Então, lá a gente deu um pouco mais de detalhes das perseguições. Aqui tinha dos judeus que na época eram Eu não vi o vídeo, mas é só eu vou ver o vídeo. Eu não vi, até o Cauã falou para mim. Mas o vídeo vai falar sobre esse trecho que o senhor Sim. falou para não ler aqui? Entendi. É isso aí. Vai falar da perseguição que os judeus faziam para os irmãos cristãos. E o Império Romano, que dominava aquela região ali da Ásia, a qual nós vamos daqui a pouco falar das igrejas ali, das 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas, quem ouviu lá o áudio vai ver. Hoje, no mapa, é a atual Turquia. Que a gente nunca foi lá, né? Achei que ninguém foi. Mas é lá, atual Turquia. E lá hoje, se a gente for fazer uma pesquisa lá, de censo lá, de cristãos que estão lá hoje, parece que não dá 2%. E nós vamos falar sobre isso, o porquê que a igreja lá acabou. Uma vez eu preguei aqui sobre isso, falei isso aqui, teve gente que ficou assim, ó. Agora vamos falar em detalhes. Por que a igreja hoje lá é 2% só? Era para ser mais, né? Por quê? Vamos falar sobre isso aí. Estrutura e esboço do livro, né? Não é tarefa fácil descobrir a estrutura do livro de Apocalipse, devido à variedade de símbolos e imagens usados por João para descrever a revelação divina. Por esse motivo, Apocalipse foi o primeiro livro canônico do Novo Testamento a ser dividido e estruturado, embora os registros... Está todo mundo vendo aí, né? Acompanhando, né? Cadê? Embora os registros. Obrigado. Mais antigos preservados sejam os de... aqui é o nome de alguns
homens que existiram na época da igreja, né? Andréas, arcebispo de Cesareia, data de século VI depois de Cristo. Existem evidências que as primeiras divisões remontam meados do século III, nos dias de Dionísio. Não existe consenso entre os estudiosos e vários esquemas foram feitos a fim de encontrar a estrutura do Apocalipse. Essas divergências se dão por conta da posição teológica de cada estudioso. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem gente, que fala que nós estamos dentro da grande tribulação. Tem gente que fala que a gente está no meio. Tem gente que fala que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Mas fala porque interpreta errado. A Bíblia é bem clara, relacionada à interpretação. Alguém fala assim, mas pastor, o livro de Apocalipse, ele fala de seres, fala de enigmas lá. Mas, por mais que tenha essa linguagem, né, figurativa, isso se chama uma linguagem figurativa, há interpretação. E a gente não pode levar a interpretação da Bíblia na visão humana, mas sim espiritual. Claro, entrando na história, de muitos acontecimentos, e vendo hoje. E a gente vai entender. Pode falar. Você acredita que nós estamos no milênio? Não entendi. Tem alguém que acredita que a gente está no milênio? Não. O milênio, as linhas de pensamento falam que a igreja vai ser arrebatada antes do milênio acontecer. Só tem uma linha de pensamento agora que me fugiu o nome, que eu lembrei agora, que acredita que vai acontecer isso depois do milênio, ou arrebatamento. Só que agora me fugiu. Mas na outra aula eu vou trazer o nome. Mas ainda alguns acreditam sim. Milênio, para quem todo mundo sabe, é 1000 anos, né? E a gente vai chegar nessa parte ainda. Perguntas, façam. Não leve nenhuma dúvida para casa, né? Continuando aqui, ó. Peraí, deixa eu virar a folha. Leiam esse texto tudinho de novo. A gente vai ver aqui, ó. Esboço do livro. Todo mundo achou aí? Esboço do livro? Então, introdução. Apocalipse do 1 ao 20. Né? Tema do livro. Tá? Apocalipse do versículo 1 ao 3. Né? Autor, a gente sabe que é João, que era apóstolo de Jesus. Na introdução, que eu falei agora há pouco aqui, ó, a gente dá detalhes. Por que a gente pode afirmar que é João e por que naquela época do cânon sagrado, que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, do Apocalipse, levou muita dificuldade de chegar, dizer que foi João que escreveu, e a gente na introdução lá falou sobre isso aí, né? Incumbência de João para escrever o Apocalipse. Aparição do Senhor exaltado, né? Apocalipse 1, 9 e 20. Aí vem aqui as 7 igrejas missivas, que é o quê? É onde foi feita ali a obra evangelizadora, de missões ali. E a gente sabe, pela Bíblia, que essas 7 igrejas aqui, que a gente está para falar o nome aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, não começou aqui. Começou lá em Atos dos Apóstolos. Pessoas antes de João, como Paulo e alguns outros, estiveram pregando nesses lugares aí. Então o evangelho já foi pregado naquela época lá, e João estava nesse período também. Né? Até o acontecimento aqui de João ser preso, né, na ilha de Patmos, já veio acontecendo. A gente vê quando Deus usa ele e dirige a carta às igrejas lá, está falando para nós hoje também. Foi tempos distintos da igreja. Por que a carta Eu não entendi. Por que a carta é pequena comparada de Paulo, de Tiago? Boa pergunta. A carta, a gente pegar os versículos ali, é pequena, realmente, escrita ali. Mas na verdade, igual eu falei, né? A história de Éfeso não começou ali em Apocalipse, começou lá atrás. Ali.
Timóteo era o pastor, depois de ele se tornar bispo, isso está na história, de Éfeso ali. Quando Paulo manda aquela recomendação para ele lá em Timóteo 3, para ele ensinar os diáconos, aí fala ali de evangelista, bispo, pastor e também presbítero, era para o povo de Éfeso ali. E o problema que eles tinham na igreja de Éfeso ali era gigantesco. Então, Paulo deixa Timóteo, Paulo vai na igreja de Éfeso e algumas partes ele mandava a carta ali com instruções, mas preso. Então, a história começa ali e ali em João ali a gente vê que vai dirigida a eles ali, né? Então, é grande a história de Éfeso, né? Tanto também de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e aqui a gente vê os versículos aqui, capítulo 2 do 1 ao 7, capítulo 2 do 8 ao 11, capítulo 2 do 12 ao 17, capítulo 2 do 18 ao 29, aí entra capítulo 3 do 1 ao 6, capítulo 3 do 7 ao 13, capítulo 3 do 14 ao 22, né? 7 selos, aí entra a parte que nós falamos agora há pouco, não fala mais das igrejas. A gente, pela Bíblia, acredita que nesse período que a gente não sabe o dia e a hora, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aqui. E a gente vê que nos selos, trono de Deus, aqui ó, 4 do 1 ao 11, livro com os 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir os selos, Apocalipse 5, do 6 ao 14, abertura dos primeiros selos, aí vai acontecer o que nós falamos há um pouco agora aqui, eventos, né? Climáticos, ó, que nunca houve nessa terra. Você fala assim, mas misericórdia, houve o dilúvio. Esse dia nós vimos um terremoto na Venezuela lá, que o negócio foi de 7 pontos, uma coisa, né? Foi feio o negócio. De tsunami. Furacão, né, que veio nos Estados Unidos lá. Os ventos. O furacão que veio nos Estados Unidos lá, o pessoal, engraçado que nunca ninguém respondeu isso, né? Só coloca o nome de mulher nesse furacão que vai lá e destrói tudo. Olha, é isso que coloca, né? A gente não. Não sei por quê. Por que eles colocam o nome só de mulher, não de homem? Mas eles que colocam, né? Não estou fazendo apologia a nenhum lado nem outro. Mas você vê que esses eventos que acontecem, só para dar uma descontraída, tá bom? Esse evento que acontece, gostou, né, pastor? Esses eventos que acontecem, ó, já são coisas que são difíceis na face da terra. E na abertura dos 7 selos, que a gente vai ver depois na outra aula, um por um, você vai ver coisas que vão acontecer ali de mais ainda, difícil ainda. E isso a igreja não vai ter que ir. Olha como é que algo não é alguns que vão comentar o Apocalipse falam que isso aí é difícil de compreensão, não é não. A Bíblia está bem clara. Agora, se eu colocar o meu achismo, ou eu ouvir alguém dizer, ou eu ouvir alguém falar, mas não fui ver na Bíblia, aí eu vou criar um problemão e vou entrar para a parte da heresia. Não, tem que ir para o que está escrito. E quando a gente for ler, os irmãos vão ver que a gente vai estar na sua casa aí, e a Bíblia está bem clara. Ah, mas ali tem uma parte no Apocalipse que fala assim, que eu não vou ainda falar o capítulo, mas eu vou ler, chegar lá, vocês vão lembrar. E fala assim que Deus fez um evento extraordinário lá, e a última parte desse selo fala assim, ó, e os homens não deram glória ao Deus do céu. Então os homens sabiam que não era o anticristo que estava fazendo, era Deus. Mas o não reconheceram. Que é o que nós estamos dizendo aqui, vamos chegar lá, que nesse período, mesmo que seja difícil, vai haver oportunidade de salvação. Mas quando fala desse evento lá, que vai ser algo grande, gigantesco, fala que os homens não deram glória ao Deus do céu. Então era para ter dado glória e se arrepender, mas não deram. Deus dando ainda a oportunidade ainda. Então vamos chegar lá. Aí continuando aqui, ó. Os 7 selos, o trono de Deus,
os livros com 7 selos. Não, perdão, isso que eu já falei já. Os 144 mil selados de Israel, Apocalipse 7. Multidão incontável entre as nações perante o trono de Deus. Nós vamos entender, vamos ler e pela misericórdia de Deus explicar aqui quem é essa multidão, o 7º selo e a grande calmaria no céu. Por que vai haver uma calmaria no céu nesse período? Se o céu é um lugar que os anjos ficam lá de noite, santo, 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 santo ao Senhor. Por que vai ter essa calmaria? A gente vai chegar lá. Aí vem aqui. Não, no dia eu pergunto, tem que chegar. As 7 trombetas, né, os 7 anjos recebem 7 trombetas, os 4 primeiros trombetas, a 5ª, a 6ª, os 7 trovões ocultos e o livrinho recebido por João, 2 testemunhas em Jerusalém. Nós vamos entender quem são essas 2 testemunhas. Tem gente que fala, é fulano, pode falar. Não, eu ia falar, mas não falei. Tem gente que fala assim, uma dessas testemunhas é Enoque, outra testemunha é Moisés, outra testemunha fala que é Elias. Nós vamos ver quem são as testemunhas. E a Bíblia afirma a nós. Mas eles vão pela situação dos 2 lá, que foi Enoque e Elias, né, que foi transladado, né? Porque eles não passaram pela morte, né? Mas tem mais um que não passou pela morte também. Tem, eu não lembro quem que é. Então nós vamos chegar lá. Porque eles falam que as testemunhas têm que vir e morrer, né? Que elas vão morrer em praça pública e tal, Isso, etc. aí dessa vez elas vão morrer. Porque aí fala que foi os que não morreram que vai ter que vir e morrer em praça pública. E aí a gente vai ver quem são as 2. Né? Não vai demorar não, vamos chegar lá rápido. Aí vem aqui, ó, a 7ª trombeta, depois vem Satanás, Anticristo e o falso profeta. A gente vai ver que o inimigo, que hoje trabalha, né, para tentar o nosso inimigo, nos tirar da presença de Deus, ele vai querer copiar a Trindade, porque vai ter 3, ó, Satanás, Anticristo e falso profeta. Então, Nós vamos dizer que eu nunca tinha... a gente vai entender, ver quem que são os 3, e quem que vai primeiro para o lago de fogo e enxofre, quem que vai depois. Tá bom? Professor, né, vamos falar que é bom que filmar, que o senhor passou para mim, baseado em fatos reais, que fala dos 3. Eu pensei em trazer os nomes, mas eu acabei, a gente fez uma visita hoje, né? Acabei esquecendo, mas na próxima segunda-feira eu vou trazer o nome dos 4. Aí, vou deixar para vocês, se vocês quiserem ver também, vai ajudar bastante. Bem lembrado, obrigado. Aqui, ó, a mulher que dá a luz ao menino, a gente vai entender quem que é essa mulher. Luta entre Miguel, que a gente falou, né, não faz pouco tempo, que é o nome do anjo, né? E quem ele é, e Satanás, expelido definitivamente, Apocalipse 12. Aí vem aqui, ó, peraí, vira na folha, aparição do anticristo. Aí vem aqui, ó, o falso profeta, a marca da besta. Tem gente que fala um monte de coisa a respeito dessa marca, e como diz o linguajar do povo, né? Viaja na maionese, demais da conta. Mas, irmãos, uma coisa eu quero já adiantar aqui. Ó, quando fala a Bíblia marca da besta. A marca é uma coisa que a gente vê, a olho nu. Marca não é invisível. Nossa, alguém fala assim, mas não estou enxergando que está na testa aqui do Cauã, escolhido de Deus. Então está invisível. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Então há uma marca de Deus na sua vida, na vida de vocês aqui e na minha. Agora, essa marca da besta é visível. Aí tem gente que fala assim, não, é visível. É visível. Até os irmãos estão em casa aí. É visível. Por que é visível? Isso eu vou adiantar já. Porque o judeu, como o islâmico hoje lá, aquela parte de Ismael, eles sabem que no Velho Testamento, ou lá no Torá deles, lá fala, isso está bem claro, que era proibido naquela época, e o judeu, desde criancinha,
era ensinado a lei. Quando eu falo de criancinha, é 4 anos em diante. Então teve meninos na história que, quando chegaram a uma certa idade, assim, de adolescente para jovem, que já foram separados na escola rabínica para ser professor, porque se destacaram do tanto que se aplicaram para estudar. E alguns não, mas sabiam, não era ignorante. O judeu sabe que o corpo, isso para quem hoje fez e não conhecia na época, não é pecado. Pecado é fazer hoje, sabendo que é errado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, isso está na Bíblia, bem claro. Agora, hoje, vai o pastor Marcelo aqui e a pastora Silvia, eu desenho o rosto dela aqui no meu ombro, fala aqui, a pastora aqui, ó, é que bonito. E a pastora Silvia vai dizer, ó, o pastor aqui, isso é errado. Deus, a palavra, ela adverte a não fazer. Errado isso aí. Eu vou chegar lá já. Aí o que acontece? Os judeus, tanto os da parte de Ismael, quando chegar nesse período, que eles vão estar nesse período, vê que é o anticristo, a mandar marcar todo mundo. Por quê? Porque uma coisa que o inimigo não é, irmãos, a gente tem que estar bem ciente disso, bem claro, ele não é onipresente. Quem é onipresente é o Senhor Deus, Espírito Santo e Jesus, que é a mesma pessoa. Amém? Ele não é onisciente, porque ele não sabe o que você pensa. Ele não tem esse poder. Se o inimigo chegar até você, ele vai querer trabalhar no que aquilo que você fala para tentar te enganar. O que você pensa não. Então muitas vezes nós vamos falar com Deus, vamos orar em pensamento, e ele vai dizer assim, nossa, o que será que ela está orando? Ela não fala. Ela não diz, ele não diz. E aí Deus começa a fazer coisas assim, mas quanto que ela pediu isso? Aqui, ó, só Deus sabe. Então, o inimigo não tem esse poder. O que vai acontecer? A tecnologia vai crescer de uma tal forma que está crescendo. O Daniel fala isso lá atrás, hoje fala, que vai chegar um tempo que o amor de muitos vai esfriar. Nós estamos vendo esse tempo. Da apostasia, fala em Timóteo 4, vai estar na terra. O que é apostasia? Muitos vão se afastar da fé. Não é quem não conhece, é quem conhece que vai se apostatar da fé. Em outras palavras, vai virar as costas para Deus, que vai se afastar da fé. E esse tempo a gente está vivendo. Então, nesse período, a gente vai chegar nos selos lá, tudo, eu não vou adiantar não, o inimigo vai marcar as pessoas para ele ter o controle. Mas como que ele vai ter o controle? A tecnologia, a internet, tudo mais, ele vai ter o controle de onde o fulano está, que fulano está fazendo, se está comprando, se não está. E quem tiver aqui, judeus, os islâmicos, na parte de Ismael, né, que os dois eram filhos de Abraão, ali, e os que não foram arrebatados, que vai ficar muita gente, que hoje não vigia, não se purifica, não se santifica, brinca, está achando que está trocando de religião, a gente não tem religião, que acha que o negócio é de qualquer jeito. Aí quando ficava lembrado, nossa, aquele careca chato falou, e eu dei risada. Falei mal, critiquei. E isso vai falar do pastor, vai falar da pastora, dos obreiros aqui. E muitos irmãos que estão aí, que já pregam aí. Aí vão lembrar, por que eu não levei a sério? E aí vão querer marcar. A marca é visível. Aí vai dizer, não, aqui você não vai marcar não. Aí vai se iniciar uma grande tribulação. E aí ainda vou chegar nessa parte lá. Só deixou um gostinho na boca lá. A gente vai adentrar em fundo nisso aí na Bíblia e vai ler aonde está escrito isso aí. Amém? Amém. Continuando. Cordeiro com os seus na Sião celestial. Anuncia o juízo sobre a terra. Apocalipse 14. Né? Os 144 mil junto do Cordeiro vai acontecer no período da grande tribulação. Mas não vou falar com quem. Um arrebatamento relâmpago. Mas quem vai ser arrebatado? Quando chegar lá, eu vou falar para vocês. E a Bíblia fala isso.
E até hoje, irmãos, ó, desde os 17 anos, eu falei isso domingo pregando aqui, pela misericórdia de Deus, até hoje, dá para contar no dedo quem que eu ouvi falar sobre isso? Muito pouco. Isso está na Bíblia. Vai acontecer esse arrebatamento no período da grande tribulação. Pastor Ito. Então, na tribulação, antes da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. É. E na tribulação Vai ter um arrebatamento. Um arrebatamento. Só que eu não vou falar daqui. Não, pra sim. você, Não, é só para depois lá em casa eu vou descobrir. não. Sim, Vou descobrir depois. com certeza. E nós vamos chegar lá, vou falar, vocês vão lembrar, né? Aí vem 3 anjos anunciam o juízo. E o que é interessante aqui, que nós vamos ler depois, vamos ser mais claro, que coisas que nós não vimos hoje, a olho nu, na grande tribulação, quem estiver aqui vai ver. Que nem hoje, o pessoal conta a lenda de não sei o que, não sei o que lá, e tanta coisa. Na grande tribulação, se isso é tudo engano do inimigo hoje, isso vai ser visto a olho nu. Quem estiver aqui vai ver os demônios a olho nu. Porque a Bíblia fala, e nós vamos ler essa passagem lá, eu vou mostrar dentro da Bíblia, que vai subir um exército, e esse exército não é gente humana, e vai ser visto a olho nu, e vai trabalhar em prol do adversário. E nós estudamos isso aqui agora há pouco sobre anjos luminosos, anjos tenebrosos, está lá no canal, lá para quem não viu, veja lá os irmãos aí. Eu deixei os irmãos aqui da aula, que a gente falou também, que tem alguns anjos que não tem nome. Lembra disso? Amém? Amém? Judas 6 e 2 Pedro 3:8. Não, porque Deus não permitiu dar nome. Os anjos que é permitido na Bíblia que tem nome é Gabriel, Miguel, vai falar? Lúcifer e qual outro? Qual outro? Mas é o nome que eu esqueci. Qual outro? Qual outro? Polion. Ou Abidom, que Apolion é no hebraico e Abidom é no grego. Então esses 4 nomes estão na Bíblia. Miguel, Gabriel, Lúcifer, numa tradução antiga vulgata latina de Jerônimo em latim, e Apolion e Abidom, que são o mesmo. Mas só que esse anjo está preso hoje. Ele vai ser libertado nesse período. Então o negócio É o que está no rio lá? Ou... Não, aquele lá Aos tá três, guardando. aos três, né? Tá guardando. Agora esses vão trabalhar em prol do inimigo. Então o período da grande tribulação vai ser algo difícil. A Bíblia chega a dizer assim, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E o negócio vai ser complicado. Se o Espírito Santo hoje, irmãos estão em casa aí, que nos ajuda, nos fortalece na nossa fraqueza. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está em Romanos 8 isso lá. Com a ajuda dele, 100%. A gente hoje não pedir misericórdia para Deus, não conseguir, né, se esforçar, negar a si próprio, né? E a Bíblia diz que o justo vai se salvar com muita dificuldade. Imagina depois que o Espírito Santo vai ser retirado. Nós vamos ter que se salvar pela nossa própria força, pela nossa escolha, vontade. E vai ser complicado. E vai acontecer tantos eventos nos 7 selos, nas 7 taças íris de Deus, e outras coisas que vai acontecer que eu vou falar depois, que vai levar a pessoa a chegar no extremo da perseguição de alguma coisa, e vai ser muito difícil a pessoa se salvar, mas vai ter salvação. Nós vamos falar sobre isso aí. E essas coisas que vão trabalhar, esses demônios, né, que vão trabalhar em prol do inimigo, vai ser visto a olho nu, coisa que a gente não vê hoje. Só se Deus quiser abrir a visão aqui da pastora e da irmã Sabrina, que elas começarem a ver e repreender, né? Aí é outro nível, né, glória. Mas isso aí, né? Continuando aqui, ó.
Aí vem, né? 7 taças do juízo da ira, Apocalipse 15, os redimidos do mar de vidro, os 7 anjos com as 7 pragas. Ó, a quanta coisa vai acontecer? Tem umas pragas terríveis nesse período. Nós vamos ler depois uma por uma. Efusão das 7 taças da ira de Deus. Taças da ira de Deus. Não é de sorriso de Deus, da ira. Então, a ira dele vai ser derramada sobre a terra. Se hoje ele já repreende e tudo, e depois ele vai derramar as taças da ira dele. Tudo 7, né? Tudo 7. Número da perfeição. 7 formas. Aí vem depois Apocalipse 17, a queda da Babilônia. Aí vem aqui, quem que é a prostituta da Babilônia? Vamos saber quem que é. A ruína da Babilônia, a adoração no céu após a queda da Babilônia. 9, as bodas do Cordeiro. Vamos chegar lá, não vou falar. Não vou adiantar não. Deixar vocês com água na boca. Nós vamos chegar lá. É um algo assim, figurativo, mas que vai falar do povo. Nós vamos saber quem que é. Não é aquela Babilônia do Velho Testamento. Já para adiantar. Não é. Que a gente fala naquela parte da cidade lá que teve eventos, não é aquela não. A gente vai Então saber. aqui em Apocalipse 17, do 1 19 ao 5, fala aqui sobre esse assunto. Todos esses assuntos aí. Aí depois vem aqui as bodas do Cordeiro, o retorno visível do Senhor. Que é a segunda. Vindo. Amém? A primeira vinda, a irmã Sabrina falou. Ele veio, se cumpriu a profecia, nasceu de uma virgem e cresceu, trabalhou. A Bíblia não fala de um certo período da idade de Jesus, depois ele aparece com 30 anos. Por quê? Porque Deus não quis deixar escrito para nós. Ah, mas tem um monte de livro histórico aí que fala. Deixa o livro histórico aí. Não é? Mentira. Oi? Olha, até alguns pode até ser que sejam verdade, né? Mas o problema pode até ser, estou falando que são. O problema é que o povo pega algumas coisas lá e acrescenta umas coisas que fogem tudinho da Bíblia. Aí se torna uma tremenda de uma heresia, né? Pode falar. A segunda vinda de Cristo vai vir como está lá no Apocalipse, no cavalo. Visível. Branco, um cavalo branco e espada. Isso. Não, nós vamos chegar nessa parte lá e vamos entender o porquê. Né? Aí vem celebração das bodas do céu com o Cordeiro e sua noiva. A noiva aí. Irmã Sabrina, quem que é? Aqui fala, ó. Celebração das bodas no céu com o Cordeiro e sua noiva. Apocalipse 19, 6, 10. Quem que é a noiva? Jesus, né? Não, a noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Os arrebatados. Ou seja, nós. E sim, nós somos como a noiva, né? E o Cordeiro é Cristo. Volta do Senhor com os santos e os anjos. Juízo sobre os exércitos das nações. Vitória do Cordeiro, vamos falar sobre isso. O reinado de 1000 anos, que a gente fala que é o milênio, né? Apocalipse 20, do 1 ao 10. Aí vem. Aqui é a volta do Senhor com os santos e os anjos santos também, está referindo a nós. Sim. E aí vem aqui, Satanás é amarrado por 1000 anos. Ah, quantas coisas vão acontecer nesse período? Pastor, aqui ó, só uma dúvida. Então o reinado do milênio aqui, ó. Vai ter esse reinado do milênio Certo. antes do arrebatamento? Não. Depois do arrebatamento. Vai ter o reinado do milênio, que aí vai ter, durante esse reinado vai ser quando vai ter o julgamento. Não. Depois ainda. Depois ainda. Aconteceu um monte de coisa. Até chegar no Apocalipse 20. Aí vem reinado do milênio, né? Apocalipse do 20, do 1 ao 10. Tronos de julgamento no fim da primeira ressurreição. Último levante de Satanás no fim do milênio e juízo definitivo sobre ele. Depois dos 1000 anos, o inimigo vai ser solto mais uma vez para enganar. Deus permite ele ser solto. Deus permite. E aí nós vamos chegar nessa parte e vamos ver, foram enganados ou não foram enganados? As pessoas que estiverem aqui. Ainda vamos chegar lá e vamos ver. Isso está escrito na Bíblia. Foi, Com né? certeza foi. Então, vamos chegar lá. Deixa eu ver como. Aí vem aqui. Só que é uma coisa para se pensar, porque veja bem, o que nós falamos aqui agora há pouco.
tudo isso que vai acontecer no Apocalipse, coisa que muita gente não vê hoje, a olho nu, visível, no Apocalipse o povo que estiver aqui vai ver a olho nu, visível. Eventos, na natureza, anjos de Deus passando e falando uma mensagem, o inimigo, os anjos que vão trabalhar a favor do adversário também, e outras tantas e outras, muitas coisas, né? E depois de tudo isso, olha como é que o negócio é muito sério. O inimigo é preso por 1000 anos, não é um tempinho pouco, é um tempo longo. O Velho Testamento fala sobre isso, né? O Novo fala, e ele vai ser solto. E ainda as pessoas vão ser enganadas. Olha como é que o coração do ser humano é difícil. Se é difícil hoje, imagina depois. Não se arrependeu, né? Vai Senão continuar. você pode se arrepender. Esse 1000 anos não é um ano nosso, é do Senhor, né? Não, 1000 anos não. São 1000 anos. Então são um século tem 100 anos, certo? São 10 séculos. 1000 anos. Então é muito tempo. É no tempo E esses 1000 cronológico anos, nosso, as né? pessoas vão morrer normal, vão viver normal. Pergunta excelente. Nós vamos chegar lá, vou explicar. Vai ser diferente. Excelente a pergunta. Porque nós não vamos mais estar, né? Não, a igreja não vai estar, mas quem estiver aqui vai estar. Só que vai acontecer algo extraordinário nesse período. Eu vou deixar para chegar lá e falar isso lá. Tá bem? Porque eu não quero me apressar. Vocês vão falar, para ficar bem claro. A gente vai usar essa apostila de novo então? Não, já vai ser outra. Já vai ser outra? Opa, com certeza. Então, só depois de terminar Tudo. as apostilas, o senhor vai voltar nesses assuntos que está tendo agora. Não vou terminar essa apostila agora. Aí depois eu vou voltar com outra já. Pensa. Aí nas outras vai ter esses sortalendo aqui. Isso, com certeza. Aí vamos aqui, ó. Mas a gente vai em detalhes, né? Aí vem o juízo final e o novo céu e a nova terra. Apocalipse 20, 11, né? Quando para o milênio, aí começa o juízo final. Novo céu, nova terra. Apocalipse 20, 11 até Apocalipse 22, 5. Exortações finais, né? Prontidão permanente à vista do Senhor que retorna. Ascensão da graça. 3 vezes o Senhor assevera: venho em breve. Então, isso aí a gente vai falar em detalhe isso aí. Ação divina no Apocalipse. Operação divina intensa no livro do Apocalipse, apesar de alguns só enxergarem a atuação de Jesus, percebemos nos escritos joaninos, né, uma intensa atividade da Trindade. A gente vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre o Pai e Jesus, que são uma pessoa só. Isso ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida, né? Não. Amém? Então tá bom. Jesus Cristo no Apocalipse. Então a gente vai ver citado aqui nesse período que vocês vão estar lendo, né? Maravilha. Apocalipse 1, Apocalipse 1, 12, 20, vira a folha. A atuação de Jesus no Apocalipse. É o que nós falamos no início aqui. Aonde no Velho Testamento falava de coisas do fim. O obreiro Cauã respondeu, certo? Onde que está? Você citou o versículo, o capítulo? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha que benção. E em Apocalipse, eu vou falar dele de novo. Então, lá falou de eventos futuros e em Apocalipse se confirmou. Jesus como cordeiro. A gente vai ver em várias passagens do Apocalipse, falar lá do Velho Testamento, em Êxodo 12, 21, 28, daquela simbologia ali que aconteceu, e em Apocalipse 13, 11, falar de Jesus como cordeiro, como também no Evangelho de João 1, 29, 36, falando dele, né? E também, se a gente for citar mais passagem bíblica, Isaías 53, 7, falando dele como cordeiro no livro de Apocalipse. Então vamos entender isso por quê, né? Aí vem outras passagens aqui, o textinho é uma bênção, vocês vão ler. Maravilha. Jesus como Senhor. E ninguém de nós aqui, e eu creio que os irmãos aí têm dúvida da soberania de Jesus. Dele como soberano, como Deus, como autoridade. E a gente vê que os judeus, na época dele, não aceitaram como Messias, porque, irmã Sabrina, esperavam Jesus aparecer
igual vai dizer aqui no Apocalipse, já na sua glória, na sua majestade, como rei, sabe? Com cetro. Ali. Jesus aparece nos evangelhos como um servo humilde. A sua oferta lá de apresentação foi do mais pobre dos pobres ali, que foi dada ali como oferta ali a Deus ali. Então, o povo assim, o filho do José e da Maria, Messias, que Messias é? Mateus 13, 55. Sei o nome dos seus irmãos, das suas irmãs, esse, mas chamavam ele de o grande profeta, porque esperavam ele vir desta forma que está em Apocalipse. E também vê outros assuntos que a gente falou da sua morte, que eles não aceitaram. Mas ele morreu daquela forma, daquela maneira, pela salvação nossa. Hoje, mas em Apocalipse ele vem dessa forma, com a igreja junta com ele. Não sem a igreja. Que ele veio só dessa forma, né? Não entendi. E muitos acreditam que ele veio só dessa forma, não Os acreditam? judeus, daquela forma que foi aquela primeira aparição, por isso que não aceitaram ele. Agora, no Apocalipse, que a gente vai chegar lá, o judeu já reconhece ele como Senhor. Porque ele vem para guerrear a favor de Israel. Porque o anticristo vai querer desfazer Israel da terra por completo. Aí Jesus vem e salva Israel. Mais uma vez. A gente vai chegar nessa parte lá. Jesus como Messias, né? A gente sabe disso. Alguns no Novo Testamento, né, o confessam, dizem ele abertamente, chamando ele de Messias, mas a maioria não. Professor, fala mais um pouco só sobre Messias, o que é mesmo? Messias é enviado. Enviado. Então, Messias, que a Bíblia fala como o prometido, né? Isso a gente vê começando a falar lá no Velho Testamento, em Gênesis 49, versículo 9 e 10, e também Isaías 11 e outras passagens, que ele vem da linhagem de Israel, de Judá. Fala que aquele que ia vir da linhagem de Judá ia ter o cetro da autoridade, falando de Jesus. Aí vem a linhagem de Davi junto, então, o Messias prometido, a qual no Novo Testamento, das pessoas que viram os sinais, viram as maravilhas que ele fez, não confessaram, a maioria, ele como Messias, mas como um grande profeta. A gente vê ali que foi poucos que confessam ele como Messias. E se a gente for contar assim no dedo, aí foi mais gente de fora de Israel do que os mesmos de dentro. Por isso que fala, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Hoje, né? E os que vão vir depois de nós e antes. Né? Virando aqui a folha, a gente vê aqui que há dois tipos de pensamento referente ao milênio aqui, os pré-milenismo histórico e os pré-milenismo dispensacionalista, né? O seu tá errado. Me dá o seu. Puxou o seu tá errado. Ah, não, mas eu vou aqui não. Depois vocês a parte aí, vocês vão ler. É pra vocês lerem. Aí vocês vão lendo aí. Está na última palavra. Vocês vão ler aí o texto aí. Eu peguei essa aqui mesmo, não foi proposital. Não, lê. Que pula. Não, lê tudo. Agora você vai pular. Não, eu estou pulando, mas vocês vão ler. Não, então, mas agora é para pular. Aí o que acontece? Aí tem os pré-milenismo, né, que eles acreditam que os primeiros pais da igreja, aí não, Justino Marte e Irineu, defende que a igreja passará pela grande tribulação e que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento ocorrem simultaneamente. E a gente vai ver na Bíblia se isso está certo ou não está. E os outras linhas de pensamento, pré-milenismo dispensacionalista, desenvolvido no século XIX, defende que a distinção clara entre a igreja e Israel, nos planos de Deus, sustenta que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, 7 anos, que é o que a gente acredita.
e o pré-tribulacionismo durante a tribulação. Então a gente vai ver nesses pontos que a gente falou aqui, né? Deu só uma pincelada. Qual é a parte certa que está na Bíblia aqui, né? Depois a gente vai ver aqui um gráfico aqui, ó, que a gente já comentou já, deu amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Os irmãos leiam aqui. O milênio no Apocalipse, que vai ser um período de 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 10. O que vai falar no milênio? Da prisão de Satanás, que vai ficar preso por 1000 anos. Do reinado dos santos, aqui. E esse reinado dos santos, que vai ter nesse período de 1000 anos, isso fala também em Isaías, fala em outras passagens. O próprio Jesus vai estar aqui. Só que vai acontecer um monte de eventos aqui, que as pessoas vão ter essa oportunidade de depois escolher. Mas escolher como assim? Depois que o inimigo for solto. E aí vem se vão ser enganados ou não. A irmã Sabrina, a pastora, disse que vão ser. Depois a gente vai ver isso aí. Aí vem, né? Vai falar de Deus Pai no Apocalipse. Aí aqui não preciso eu ler aqui, mas ele que está sentado no trono, está em Apocalipse, que ele vai julgar aqueles que vão vir depois. Alfa e Ômega, né? O princípio e fim, todo-poderoso. O Espírito Santo no Apocalipse, que a gente sabe que vai falar dele em toda a parte, os 7 Espíritos de Deus. Virando aqui a folha, a gente vai chegar na última parte aqui. É o Espírito Santo, que fala às igrejas. Aí nós vamos voltar naquela parte do Apocalipse, nós vamos estar lendo depois aqui, mais com detalhes aqui, que é o capítulo 1, 2 e 3, que ainda fala da igreja, ou das igrejas que somos nós aqui, e muitos outros irmãos, que ainda vão estar aqui, antes do, as igrejas aqui, depois vai acontecer o quê? O arrebatamento. Então, quando isso tem que ficar bem claro para nós. Quando está falando das igrejas, é porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Aí quando no Apocalipse para de falar das igrejas, aí aconteceu o arrebatamento. Aí esses eventos vão acontecer no mundo com uma velocidade gigantesca. Alguém fala por quê? Porque Apocalipse 12, ali fala ali que o anticristo, que chama ele de serpente, sabe que pouco tempo lhe resta. E como que vai ser medido esse tempo? 7 anos. Aí falam de 3 anos e meio. Então são 7 anos, né? Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele vai querer, não é no linguajar do povo, tirar o atraso, mas tentar fazer o que ele quer fazer. Para aproveitar. Levar mais gente possível para o sofrimento com ele. Porque ele sabe que uma parte desse povo, é grande, qual a numeração a gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, a gente pode pensar, mas dar números não. E quando ele enganou na Bíblia, os anjos lá, que estavam junto com ele lá nos céus, eram 1/3 parte dos anjos. Então, a pastora, isso se eu não me engano esses dias aqui, foi ela mesmo, pregou que para cada um anjo caído, tinha 2, ou vamos falar até 3, 4. Então, a quantidade de anjos que estão hoje da parte de Deus, que são nossos conservos, é muito mais do que os anjos caídos. Então, essa parte, a gente fazesse uma comparação da igreja que vai ser arrebatada e os que vão se salvar depois, né, mas vão ser aqui terreno, e a igreja espiritual vão ocupar essa parte lá no céu, que foi deixada pelos anjos. A quantidade a gente não sabe, mas a gente tem um entendimento disso aí, né? Aí a gente já falou sobre o milênio, as vertentes das pessoas que acreditam aqui, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e nós vamos hoje aqui, para a glória de Deus, né? Colocar aqui, né, um ponto e uma vírgula, e semana que vem a gente vai continuar aqui, em nome de Jesus.